Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 608 e minguando até 682 dias. 14 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito. Obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isso é importante, ok? Blog diário de 608, título Acima das Estrelas de Deus, muito interessante. Vamos entrar aqui num novo subtítulo, a formação do corpo celeste de Deus. Vamos compreender como que é a mecânica desse grandeza é o corpo de Deus. A forma que ele comporta é a mesma forma que que comporta um corpo simples de entendimento simples. O corpo de Deus, ele tem as mesmas realizações de um corpo simples de entendimento simples. A mesma mecanismo. Quando a gente falamos de corpo simples, de entendimento simples, a gente falamos de mecânica quântica, uma mecânica que estão em movimento em massa, né? É aí que nós vamos criar o elétron, o elétrons, né? Isso faz com que nós entendemos isso parcialmente, né? Estou vendo aqui que eu esqueci de um N aqui, né, nos dois elétrons. Depois eu conserto aqui, ok? Tudo bem. Elétrons, depois eu conserto. Mas aí, o que acontece? Nós entendemos isso por parte, para a gente entender que é a mesma forma, só que em vez de ter um corpo unido, uma pressão única para representar um corpo único, uma energia única, a gente vai ter uma forma independente de mover essa matéria, uma forma independente de mover essa matéria, mas com as mesmas mecanismos, as mesmas funcionalidades, entenda? Existe uma delicadeza. O que acontece? Quando eu falo aqui, ó, do vermelho aqui, são a forma que Deus criou o homem correto. Ele tinha essa forma de ele respirar. Hoje, o que acontece? Para a gente mover os nossos corpos, para o próton mover os nossos corpos, a gente precisamos de. É, no tempo de Deus, nós expiramos, nós inspiramos, né? Inspiramos. Hoje, para a gente move ele inspirando, porque ele, de uma certa forma, ele já está dentro da sociedade. Os nossos, os nossos como é o elétron, que ele se transforma, né? É próton, elétron. Mas vamos entender por parte. Vamos lá. Deus ele é o átomo e a mistura do átomo, né? A mistura do átomo com a matéria, a mistura do átomo com a matéria, ele forma próton. Próton. Então aqui Deus tem um corpo completo. Então próton e nêutron é um corpo completo. De forma que quando ele estiver movimentando, ele é negativo. Mas quando ele estiver sem movimento nenhum, então ele se transforma em positivo. Então, o átomo aqui, ele é o positivo, e o neutro, ele é a matéria que se movimenta, então ele é neutro, ele é negativo, ele é neutro porque ele está em movimento. A pedra, ela tem essa ideia de fazer mais energia, por exemplo, né? A mecânica, por exemplo, para vocês entenderem como que funciona a energia, por exemplo, vamos entender aqui, olha, tudo que esse corpo celeste ele vai descendo pela Terra em um abismo, em um infinito profundo. Então, ele entra, o ar vem por aqui, dá uma volta aqui, entra por aqui, ele expira por cima
ele respira por baixo e expira por cima. Você vê que tudo que você tem um gás que você solta hoje na atmosfera, ele demora pouco, se ele não estiver preso dentro de um quarto, ele demora pouco tempo para ele sumir, porque ele respira por baixo e inspira por cima, fazendo esse círculo aqui, certo? De forma que ele vai fazendo esse círculo, ele vai criando pressão por causa do peso da Terra e ele vai fazendo esse círculo aqui. Rapidinho, que nem nós estamos respirando aqui, tá vendo? Nós estamos respirando por causa da pressão. E o átomo, ele é a pedra, ele é aquilo que ele não movimenta, ele é uma origem, ele pode evoluir determinado junto com esse corpo celeste, junto com a sociedade daquilo que nós entendemos que é neutro. Aí então, para a gente entender as energias, os elétrons que está aqui na atmosfera, onde que nós estamos entendendo, nós temos que entender o Cristo e o relacionamento social. O Cristo, o relacionamento social, por exemplo, para o corpo hoje, para ele fazer contato com a matéria, ele tem que expirar. Eu prendo o ar, eu expiro, então eu estou fazendo contato a partir do momento que eu estou soltando. Por quê? Esse corpo aqui, por exemplo, se você quiser entender isso, glândula pineal, por exemplo, vamos supor que você tem um controle de todo o seu corpo, né? De todo o seu corpo. Então ele liga na sua consciência, ele liga a sua consciência espiritual e essa ideia ela vai movendo o seu corpo. Então você vai tendo esse controle sobre a sua respiração, você vai levando, vai traindo, de forma que esse aqui é o centro, é ele que fica concentrado, ele não se move até ele mover esse corpo aqui. Quando ele começa a mover esse corpo, ele gera o elétrico, ele faz a respiração. Aqui está todas as energias que está dentro da sociedade, tudo que está dentro da sociedade. De forma que ele vem, essa consciência do João, por exemplo, ele vem, faz contato com o corpo do Pedro e volta para fora da mesma forma, porque esse corpo emocional não é o corpo emocional de João, certo? Ele fica do lado do Cristo, diretamente no relacionamento social, fazendo uma consciência espiritual, fazendo um contato rapidinho com o corpo e saindo, entrando nesse jeito que vai e volta, certo? Esse daqui, no tempo quando Deus tivesse criado o paraíso, se tivesse só isso daqui e aqui, então aqui é a glória de um corpo comum, é o corpo celeste, nada de destruição, nada de nada, está tudo tranquilo, nós estamos vivendo bem, tudo realizado, a consciência do corpo celeste de Deus, nós estávamos tudo conectado com a natureza, então nós estamos aqui, nós tínhamos mais consciência, mais tempo para respirar, então nós inspirava e inspirava coisa boa, nós levava e levava, então nós tudo aqui era uma coisa só. Tudo isso aqui é uma coisa só. Mas depois, para que venha um sistema destrutivo, Deus inverteu os corpos, fazendo com que a consciência do relacionamento social faça contato com o corpo emocional rápido e rápido e sai. Porque esse corpo aqui, ele tem um dono, mas a consciência, ele faz contato com o corpo rapidinho, certo? De forma que a gente vai entender isso. Outra coisa que vocês devem compreender rápido para a gente entrar logo nesse contexto, fazer a leitura do contexto e explicar ele. Entenda que o átomo é o mesmo que o elétron. Ele começa, Deus, antes dele criar o corpo celeste, a mecânica do corpo celeste, dessa grandiosidade que é o paraíso de Deus, Deus era apenas um átomo no infinito. Deus era apenas um átomo no infinito. Então, mas quando ele criou o seu corpo celeste, então ele passou a ter uma energia dele aqui presa aqui dentro. Essa energia presa aqui nós chamamos de filho. É como ele está depois dos nossos corpos emocionais, porque ele criou um poder, essa mecânica, essa pressão desse corpo que vai descendo, ele cria a sua força própria. Ele vai criando o seu mecanismo, sua força própria. Então, ele vai, de uma certa forma, tendo essa ideia que ele é o Filho de Deus, ele é o elétron, ele é tudo, ele é o poder, ele é a glória de Deus, ele é a grandeza de Deus, ele faz relacionamento com todo aquele poder que Deus tem de movimentar o átomo. De forma aí, nesse estágio, Deus deixa a matéria para se realizar com o relacionamento social. Deus deixa a matéria para se realizar com o relacionamento social. Então, o Pai e o Filho, ele passa a ser um só. O poder, o Espírito e Deus passa a ser um só. O Espírito e o poder passa a ser um só. Os dois fica sendo um aqui, certo? Como é sempre, né? Mas digamos assim para vocês entenderem
que no tempo da Guerra Fria, que Deus formou o Cristo, de uma certa forma, a terra toda foi destruída, tudo foi significativo, código. E é por isso que às vezes eu falo que as pessoas de antigamente, ela tinha mais tecnologia avançada do que o dia de hoje, porque ela estava conectada ao tempo. Ela estava conectada ao tempo, né? De uma certa forma, estava conectada às coisas de Deus, estava conectada àquilo que era consciência para eles, estava conectada àquilo que era Deus. Então, tudo aqui, ó, formado, conectado. Mas aí, no tempo que a gente foi se perdendo, né, a gente perdemos o controle do tempo, de forma que esse tempo, por exemplo, ele tem 360 dias. Cada as estações dessas são divididas em 90 dias. 90 verão, 90 outono, 90 inverno. Então, nós temos 360 dias para um ano. Isso vai explicar a forma em que a Lua, os estágios, as posturas dela, tudo bem calculado. A mecânica de Deus, ela tem os seus cálculos exatos, ela não muda, mas como a gente está na Guerra Fria, acontece diversidade de fatores que vai criando ideologia sobre uma coisa ou outra, mudando essas contagens, aquilo que poderia ser correto para que o corpo celeste de Deus, nós podemos entender ele de uma certa forma se a gente for estudar ele independentemente, ok? Entendendo tudo que fora dito ali, vamos então fazer a expressão livre, né? Ler parte desse contexto e começarmos a expressar sobre eles. Vamos lá. É, Primeiro eu quero que vocês entendam, né? Na descrição do vídeo, um blog antes, um blog depois, né? E vou colocar os 5 abertura do título, 5 blog diário com abertura, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Vou deixar uma referência e por último eu vou deixar a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, né? Conforme eu tenho dito, eu sempre faço isso, ok? Vamos então para a leitura deste contexto e vamos pegar o que já tem dentro da sociedade, fazendo esses relacionamentos em nossas consciências, para que a gente possamos aprender isso de todas as formas. Vamos lá. Vamos entender o Deus do infinito. Vamos? Legal. Vamos lá de novo. Vamos entender o Deus do infinito. O Deus do infinito, ele é apenas um átomo, este átomo é o infinito, sendo o átomo é o todo, e o todo é o infinito. Toda, tudo é um presente, tudo é presente, uma presença do universo. Tudo é uma presença do universo infinito junto o seu poder de mover a matéria. E neste infinito, o que temos era apenas a matéria. E como a matéria, Deus formou a terra e desceu a terra até formar pressão. Com o peso da terra surgiu a pressão, e da pressão surgiu a água e o fogo. Da água surgiu o gelo, do fogo surgiu o sol e a fusão. E o vulcão. O vulcão é o equilíbrio e a temperatura da terra. E é o pulmão da terra. E com fogo e com a pressão é, e com fogo e com a pressão, e o que entre pela porta do abismo surgiu o sol, pelo o que entra a pressão e pelo que radia sobre o gelo, radiando até o céu, surgiu o sol. E do sol surgiu a lua, sendo o sol inverso da lua. Quando a lua estiver do lado norte, o sol, no lado norte, o sol vai estar do lado sul. Quando a lua estiver do lado sul, o sol vai estar no lado norte, invertendo tudo, sendo a pressão percorrida sobre a parede da geleira de um formato de uma esfera gelada intensa, explicando a pressão, o gelo, explicando a pressão. O gelo formado pela pressão, quando descendo pelo abismo profundo, é fundido elemento terra, pressão, fogo, água, certo? A água sua grande maioria é gelo em forma de esfera, né? Vamos entender
cada detalhe desse por parte. Vamos pegar e vamos ler isso por parte para a gente compreender. Mais tarde a gente vamos começar a relacionar essa ideia aqui dentro, ganhando uma nova consciência, lembrando que sempre é uma forma de nós estar questionando tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, tudo aquilo que nós aprendemos, Bíblia significativa, família tradicional, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Tudo é uma forma que nós possamos resetar os nossos conhecimentos já conhecidos, certo? Tudo que vai ser dito, vocês têm que ter consciência que tudo é uma espiritualidade. Entenda isso. Vocês têm que entender isso de todas as formas, criando fato, foto-realidade ou foto, fotorrealidade ou foto neurocientífica. A foto neurocientífica é aquilo que nós já encarnamos de falsidade dessa sociedade alternativa, Bíblia significativa, coisas codificadas, isso é realidade. Nós compreendemos que nós estamos afogados no mar e que nós estamos, de uma certa forma, desconectados de Deus. Isso é uma coisa clara, isso é real. Ah, isso é fato. Tudo bem, isso é neurocientífico, é fóton neurocientífico. Entenda isso, ok? Vamos então para a leitura deste contexto e buscar o que nós podemos entender deste corpo celeste, né? Fazendo essa relatividade sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade e sobre aquilo que vai ser dito sobre essa formação deste corpo celeste de Deus. Vamos lá. Vamos entender o Deus do infinito. O Deus do infinito, ele é apenas um átomo, este átomo é o infinito, sendo o átomo é o todo e o todo é o infinito. E tudo é a presença do universo infinito junto ao seu poder de mover matéria. Como que você entende o átomo? O átomo está em tudo, mas para você viu uma árvore movendo. Ele moveu por uma pressão e Deus estava ali movendo aquela árvore, porque você vê ele movendo, você não vê os vestígios dele, você não tem contato com ele, mas você sabe que tudo é ele que formou, ele que fez, ele que moveu, ele que criou todas as coisas. Então, o Deus do infinito, ele é um átomo. Antes de criar tudo isso aqui, antes de ser criado tudo, ele já entendia matéria, já entendia todas as matérias. Ele tinha terra do seu favor, tinha pedra, tinha água, tinha tudo aquilo estava na forma que ele entendia quem ele é, né? Deus, ele pode estar em qualquer lugar aqui e ele não morre, né? Nós pode chegar aqui, né, nessa profundeza que nossos corpos vão explodir. Deus pode estar aqui, Deus pode estar acima, depois do infinito, ele pode ver isso aqui de uma forma do infinito. Então, se ele está no infinito, ele está vendo tudo por fora, ele pode estar vendo tudo por dentro, vendo, sentindo tudo. Ele pode mover isso aqui de qualquer forma, né? Mover, trazer dentro do corpo celeste de Deus, você vai ver várias catástrofes, né, de oceanos entrando para dentro de cidade. Isso é Deus, é Deus, é Deus. Não tem outra explicação. A natureza está fora de controle. Não, não tem nada fora de controle. Na consciência de Deus, tudo isso é ele mostrando o seu poder, a sua força, e que muitas das vezes essas catástrofes, elas vêm pelo equilíbrio dessa grandeza do corpo celeste, para que nós compreendemos que tudo é um equilíbrio, certo? Se nós estiver gerando muitas consequências a outro corpo sobre a liberdade que Deus nos deu, a própria natureza, ela vai nos cobrar, certo? Eu costumo entender o seguinte, entenda aquela expressão de Emmanuel que ele diria o seguinte, olha, pode a sua mãe abandonar você, mas eu jamais a abandonarei. Por que ele falou isso? Olha, você pode essa natureza de Deus, que é a mãe, você pode, ir contra ela, mas você é um próton, você também é um átomo, é uma consciência divina, então você pode ser destrutivo, o seu corpo pode se a óbito, pode destruir, mas ainda você vai estar na eternidade com Deus. Você não pode fazer isso de uma forma correta, mas ainda você vai estar com Deus, porque você é uma consciência divina, você é uma consciência divina, que de uma certa forma, quando você
faz fusão com a matéria, você ganha essa forma. Se você concentrar bem nessa matéria de uma forma negativa, você vai ficar sem produtividade aqui para o relacionamento social, nas energias, nessas grandezas que é a mãe de todos os seres viventes, de todos os corpos que está dentro do relacionamento social, de todas as formas. Entenda isso. Ou seja, pode a sua mãe abandonar, mas você sempre vai estar ligado a Deus de uma certa forma. Você moveu de uma forma errada, então a natureza ela vai te rejeitar. A mãe natureza vai te rejeitar. Vê aí, qualquer pessoa que fica se bebendo, se drogando, vê se ela dura muito, né? Agora, existe atos missionários que eles têm alguns benefícios, tipo assim, de entender que eles não levem prejuízo a outro relacionamento, então eles começam ainda a ter essa ideia de ser neutro para o seu relacionamento social, e ele começa a entender que tudo aquilo que ele está relacionando a ele mesmo, uma vez, um corpo simples, de entendimento simples, sem levar prejuízo, então ele ainda ele consiste com esses corpos dele saudáveis, e ele consiste porque a consciência dele está ativa para que está representando Deus, sei lá, qualquer coisa, certo? Ele tem a consciência em Deus, Deus tem a consciência dele, então ele fica saudável da mesma forma, ok? Não é questão de você estar bebendo, estar drogando, é umas possibilidades. Existe diversa forma de você estar se realizando com a matéria, existe diversa forma de você poder estar realizando com Deus. Entenda isso. Não há limite para você fazer isso, certo? Toda, tudo é presença do universo infinito junto ao poder de mover a matéria, né? Isso eu tenho dito, né? Deus move todas as coisas, ele cria todas as coisas, ele está no fundo do oceano, ele está em qualquer lugar, no infinito, ele olha de cima, de baixo, entenda essas grandiosidades, tudo que ele for criado, ele está em tudo, né? Entenda isso. E neste infinito, o que temos era apenas a matéria. O que que eu falei? Matéria? Aqui é matérias, tudo, né? Matéria, nesse infinito que nós temos a matéria, nós temos a água. No infinito era tudo dividido, por exemplo, né? Água de um lado, né? Terra de um lado, pedra e tal. Então Deus fez essa matéria, fez esse peso todinho e criou uma pressão. Onde criou a pressão, a água veio se juntando aqui por de volta, criando um gelo de forma que, como eu tenho dito, a Terra ela vai descer num abismo profundo, né, assim, de uma forma assim, e ela vai circulando, criando a pressão dela, vai circulando, fazendo com que o ar, a pressão ela entra e sai rapidinho na Terra, fazendo essa respiração. Então, ela entra de uma forma que esse círculo que ele vai formando é pelo que entra aqui, por aqui, da mesma forma, fazendo esse círculo aqui. Você vê aí. É igual tem um dia eu falei, né, qualquer gases que tem, né, de contamina a atmosfera, você vai ver que ele vai se purificando da mesma forma. Mas só para a gente, esse próton aqui, por exemplo, quando a Terra faz esse movimento de descer, aqui, ó, ele vai fazendo um contato com um positivo, um negativo. Então, é isso, vai impulsionando os nossos corpos, a pressão, a ele respirar, ao nosso ato ficar ativo no corpo, certo? O nosso átomo é a pedra filosofal, vamos colocar isso, pedra filosofal, e muitas das vezes ele parece aqui no céu, um brilho, uma luz, é porque ele está contínuo à esquerda. Nossos corpos, eles são energia, certo? Aí, se vocês quiserem entender isso de uma outra forma, vamos falar do elétrico separadamente. Às vezes você já viu aquelas usinas hidrelétricas? As pessoas ficam achando que a energia está ali. Não, a energia está em todos os lugares. A energia está em todos os lugares. A energia que estão aqui na hidrelétrica, está presente aqui, estão em todos os lugares. Peraí. Hoje nós temos Wi-Fi, nós temos várias coisas mostrando que tudo é uma forma de gerar. Aí, o que que faz essas usinas? Elas armazenam energia e administra ela. Administra ela. Se eu ligar a minha luz ali agora, desligar ela, eu vou estar, de certa forma, deixando de fazer contato. Agora, se eu fizer contato, da forma que ela vai ligando, então vai. Ou seja, o apagador é apenas uma forma de ausência de energia, vai ficar uma ausência. Aí você tem que entender o que vai ser cortado, o positivo ou o negativo. Então, aquele que, de uma certa forma, precisa dos dois para coisar. Porque o negativo é aquilo que movimenta, né? Aquele que movimenta
E o positivo é aquilo que fica parado. Por exemplo, pedra com pedra, ele já vai tirar uma energia. À medida que ele vai entrando, e o ar vai entrando, a pressão vai entrando, ele vai saindo, ele vai gerando energia. Os nossos corpos emocionais, pode olhar aí, nós respiramos, nossa expressão, ele vai entrando energia e saindo. O que vai ficar girando, ele é um negativo. O que fica girando é um negativo. O que fica parado, ele é o positivo. E muitas das vezes os nossos corpos, eles são positivos por causa desse prótono aqui, porque ele funciona como uma pedra. Se você for olhar para o céu, você vai ver as estrelas lá em cima, porque ele vai girando de uma certa forma e vai deixando aquela luz, né? Tudo vem uma forma de bola. Você olhando daqui de cima, você fala, nossa, é uma estrela, tem várias pontas. Não, por causa do brilho dela, dá umas pontas. Mas é tudo, é um círculo, né? Ela vai gerando, é a luz dela radiando. Ela pode mudar, mas nossos espíritos, as nossas consciências eternas, as nossas luzes, nossas pedras, ela vai, de uma certa forma, ela vai tendo essa ideia de, por exemplo, de pedra, né, que ela vai dando a luz, né, que ela deixa esse corpo parado, ela deixa esse corpo concentrado, de uma certa forma, que o corpo, quando a gente entendemos ele separado, ele é o negativo porque ele movimenta, mas dentro dele nós temos essa pedra, essa consciência, né, de certa forma, entenda isso. É só uma informação para que vocês entendam que a energia, muitas das vezes, elas não está dentro na usinas da hidrelétrica, ela já está presente. O que eles fazem é administrar essas energias para que ela possa acender ou apagar, fazer isso, e a energia vai correndo pelos fios, e eles vão fazendo esse contato de administrar essas energias de uma forma regular. Entenda isso. E neste infinito o que temos era apenas a matéria, né? Nós temos a matéria, tudo. Pedra, água, gelo, né? Não são muito outros. Por que nós trabalhamos com essas quatro aqui em princípio? Porque elas não estão fundidas ainda, né? Existe essa forma, existe várias formas de você entender. Os quatro elementos são uma base para a gente explicar, né? O pressão, para a gente explicar terra, pressão, água e fogo, certo? São os elementos componentes mais principal para manter esse corpo celeste em circulação, certo? Manter ele respirando, inspirando e expirando e inspirando, inspirando e expirando, fazendo essa ideia de relatividade, de estar fazendo esses contatos, ok? Entenda isso. Deus formou a terra, né? E com a matéria, Deus formou a terra e desceu a terra até formar pressão, né? Desceu a terra até formar pressão, nós temos uma pressão. Com o peso da terra surgiu a pressão, né? Nós temos peso é igual a pressão. Pressão surgiu água, né? Por que a pressão surgiu água? Porque à medida da forma que ele vai descendo, né? Nós temos aqui um frio intenso e o gelo ele vai movendo junto com uma pressão e ele vai tendo essa ideia de estar gelado, né? Porque muito gelo, né? Imagina, gelo tenso. Imagina um peso grande descendo pelo infinito. Aí fica essa forma, entenda? Isso, da pressão surgiu a água, né, e o fogo, né? E da água surgiu o gelo e do fogo surgiu o sol e o vulcão. Do fogo surgiu o sol e o vulcão. Esse aqui é muito interessante. Essa massa desse vulcão aqui, né, que ele distribui pela Terra, faz com que a Terra respire, ela é a mesma massa desse aqui, né? Dependendo da distância do fogo para a Terra, ela poderia dar aqui em cima, por exemplo, uma bola de fogo, mas essa distância percorrida a essa daqui é a mesma que tem aqui, então ela vem aqui, ou seja, o peso, ela própria gera nessa postura da Terra esse vulcão, por causa do peso, ele vai estar aqui. Se, por exemplo, se diminuir um pouco de peso, por exemplo, então ele vai ficar aqui em cima. Menos peso, então ele vai ficar aqui. Ou seja, essa distância é o mesmo peso que tem a Terra para que ele venha dar nesse ponto. Ou seja, tudo bem calculado matematicamente. Deus tinha todos esses planos, esses cálculos, tudo bonitinho, para que isso seja uma coisa boa, para manter, né, essa pressão tudo equilibrado, manter a Terra tudo de uma temperatura boa para ter sobrevivente dentro da Terra, para a gente respirar e para que esse
Filho de Deus, o próton, possa ter a possibilidade de movimentar a matéria dentro do corpo-mãe, né, que é o corpo celeste. Dentro aqui, nós estamos dentro desse corpo celeste, com essas mesmas possibilidades que Deus tem de movimentar a matéria, só que nós somos um corpo simples, de entendimento simples, ok? Entenda isso. O vulcão é o equilíbrio e a temperatura da Terra, né? O vulcão e o pulmão da Terra, com fogo e com a pressão, né? E o que entra pela porta do abismo surgiu o Sol. Isso é interessante. Com fogo e com a pressão e o que entra pela porta do abismo surgiu o Sol. Então, aqui está o nariz da Terra. Aqui ele respira por aqui, né? De uma certa forma, eles vai entrando aqui de uma certa forma, certo? Eles vai entrando e vai circulando, né? De fora para dentro, sim, de uma certa forma, assim, certo? Então, nós temos essa forma de, deixa eu ver aqui. Existe uma forma. Existe forma para. Mas isso aí é só uma ideia, só uma teoria. Mas é aqui ele respira por aqui, ele vai respirando, né, de uma certa forma, e de forma que esta respiração ela pega essa luz do sol, ela pega essa luz, né, a massa vem para a Terra, a massa do fogo vem para a Terra, de uma certa forma, calculando, mas o nariz ele mantém esse aqui de uma certa forma resfriado, de uma certa forma. Então, pega a luz do sol, ele desce aqui direto por causa daquilo que está movendo aqui, por causa daquilo que ele está respirando, e ele vai mantendo aqui essa temperatura ambiente com a luz. Então, ele reflete aqui em cima no céu. E aí, quando ele reflete aqui no céu, ele desce aqui para o lado da Terra, de um lado da Terra, um lado específico da Terra. Você vê que quando você vê o Sol passando aqui, por exemplo, você vê que ele vem daquele lado lá, ele passa no canto da Terra. Ele não passa lá. Então, se ele passa aqui no canto da Terra, ele vai iluminar somente o lado sul, que nós estamos no lado sul, ele vai iluminar somente o lado sul, certo? Quando ele esconde lá atrás, por exemplo, aí já vai por lá, ó, ele já vai começar a iluminar o lado norte. De certo que quando a gente falamos, apontamos para o lado norte, para o lado oeste, oeste, leste, eu esqueci qual que é a ponta, né? Mas a gente apontamos aonde o sol nasce e aonde o sol esconde, certo? Aí depois, quando ele vai para lá, quando ele for no lado norte, então ele vai nascer ao contrário. Ele vai deixar de estar escondendo atrás das montanhas gelosas e ele vai começar a nascer desse lado aqui para o lado de lá. Aí você fala, tem dois céus, tem duas terras, tem dois mapas? Não, tudo é um só. Aí o que as pessoas fez foi só confusão neurocientífica, né? Tirando tudo aquilo que era benefício, tudo aquilo que nós consideramos que era tecnológico para nós estarmos conectados à matéria, eles nos tiraram tudo e criaram ideologia, codificaram livros, fizeram os mapas todos ao contrário, é só para que vocês entendam a informação. De forma que eu entendo que isso é essa forma que ela venha, né? A luz vem para cá para entrar para formar o Sol e de uma certa forma ele vem coisa, a luz vem para cá, né? E a massa vem para cá. Eu vejo assim, né? Um triângulo. Como que eu faço para me relacionar a isso? Eu tenho uma glândula pineal, por exemplo, tenho uma respiração do meu corpo e tenho um pulmão. Eu posso fazer essa referência. Aqui dá um triângulo, aqui também, da mesma forma. O corpo, o que eu quero dizer com isso, né? É só uma ideia para você entender. Você vê que a mesma forma que a mãe natureza, esse corpo celeste, ele trabalha, os nossos corpos têm os mesmos mecanismos, mesmas coisas, porém em um espaço diminuído, em um entendimento, uma consciência simples de entendimento simples. Tudo é simples para que nós possamos realizar com Deus. Não é grandioso isso? Tudo isso pode ser calculado, pode ser renovado, né? Igual eu tenho dito nos blogs, precisa de prova, precisa de ciência para a gente provar isso, precisa de mais cientista para a gente fazer teste disso. Tudo é uma questão de evolução, de forma que vocês compreendam tudo que está sendo dito é para ser resetado em nossa consciência, questionando tudo aquilo que nós já aprendemos dentro da sociedade. Entenda isso. E pelo que, né, vamos lá, o pulmão da Terra e com o fogo, né, o vulcão é o equilíbrio e a temperatura da Terra. E o pulmão da Terra
e com o fogo e com a pressão, e que entra pela porta do abismo forma o sol, né? E que entra pela forma do abismo. Eu falei pela porta do abismo porque aqui, né, por causa mas é o nariz do corpo, é o nariz do corpo, né? Onde que ele manda a ventilação, que ele circula a ventilação para dentro da terra, ele vai fazendo esses processos da mesma forma. Existe várias formas, ângulo para você ver como que isso vai entrando e saindo, certo? Existe várias possibilidades, certo? De forma que eu quero que vocês entendam. Como é que a gente sabe como é que a Terra não sai da órbita? Por causa desse fogo aqui, que de uma certa forma ele cria uma pressão para segurar a Terra de uma certa forma, que ela não desça muito rápido nem muito devagar. Então ela fica de pendurado pelo fogo, digamos assim. Isso equilibra e faz com que ela se alinha, ela se adesse alinhado pelo infinito, essa expressão. Você vê que ela faz contato aqui, de uma reta, como se fosse esse daqui, certo? Eles entram por aqui, nariz, e faz uma reta. De forma que existe forma das pressão circular de uma certa forma, certo? E existe várias possibilidades. Eu estou passando apenas uma informação rápida para que as suas consciências fiquem atentos sobre as possibilidades, né, sobre tudo que está sendo dito, para que nós possamos resetar as nossas consciências sobre aquilo que nós já aprendemos dentro das faculdades, dentro da religião e dentro de família tradicional. Entenda isso. E com o fogo e com a pressão, e que entra pela porta do abismo, surgiu o sol. Pelo que entra a pressão e pelo o que radia sobre o gelo, radiando até o céu, surgiu o sol, né? O que eu quero dizer radiando sobre o gelo? À medida da forma que nós temos aqui um nariz, uma pressão entrando aqui, então essa luz ela vai ficar intensa aqui, vai ficar como se ela tivesse, né, gerando muita energia. Não é como não, é isso, vai gerando muita energia, explosão da pressão, né, da luz intensa, né, e gerando, então ela vai dar uma explosão, como fosse uma panela assim grande, e ela vai dar aquele refletor aqui em cima, e aquele refletor vai iluminar parte da Terra, não vai iluminar a Terra toda, vai iluminar parte da Terra, ele vai cair bem assim, bem para frente, né? Quando o Sol não passa aqui no meio aqui, por exemplo, não passa no meio da Terra, ele passa nos cantos da Terra. Certo? Entenda isso, para você entender. Porque, então, se ele pega um canto da Terra, ele vai iluminar essa parte da Terra. Né? Talvez nem precisava de barrar aqui sobre a geleira, mas como ele ilumina só uma parte da Terra, a outra parte que não, que está escura, por exemplo, desse lado aqui está o Sol, essa parte de cá toda vai ficar intensamente escura, essa parte de cá totalmente escura. Talvez ele nem precise né, de se esconder atrás da geleira, mas sim, existe uma forma, uma mecânica correta para compreender isso, entenda isso. E pelo que radia sobre o gelo, radiando até o céu, surgiu o sol, e do sol surgiu a lua, sendo o sol inversa da lua, né? Isso é muito interessante também, o sol sempre inversa da lua. Quando você quiser entender isso num corpo simples, de entendimento simples, você entenda isso aqui separado. Ó, aqui representa todo aquilo que Deus criou no paraíso, o sol. Isso aqui representa a lua, é o reflexo do relacionamento social, o elétron, todas as energias que a mãe foi criando aqui, todos os poderes que a mãe foi criando aqui, certo? Para que nós ficamos sobrevivendo aqui dentro. Então, essas energias, que é o elétron, ela é muitas das vezes, ela é uma pressão daquilo que nós estamos fazendo contato rápido com outro corpo, ela é independente desses daqui, entenda? De forma que quando Deus inverteu os corpos, nós passamos a fazer contato expirando, saindo. Respirando para fora, nós começamos a fazer contato com esse corpo aqui. Por exemplo, aqui está a consciência de João, que ele é do relacionamento social. Para João ter o domínio sobre o corpo de Pedro, ele entra aqui, faz o contato rápido, entra e sai rápido, entra e sai rápido. Antigamente nós só pegava essa força da mãe, da natureza, e produzia energia com ela, falávamos com ela, e nós éramos o todo desse corpo celeste, nós éramos os quatro, nós era Deus, nós era o elemento que movimenta a matéria, e nós era o próprio relacionamento social. Hoje é dividido o relacionamento social, né,
Guerra Fria, pessoas desonestas com o outro, e Deus escolheu assim. E se Deus escolheu, a gente também tem que escolher, porque Ele direciona a gente em tudo. Vamos entender isso. E pelo que radia sobre o gelo, radiando até o céu, surgiu o sol, e do sol surgiu a lua, sendo o sol inverso da lua, né? Que eu estava explicando, né? E quando a lua estiver no lado norte, né? Lado norte, o sol vai estar no lado sul. Quando a lua estiver no lado sul, o sol vai estar do lado norte, invertendo tudo, né? Ou seja, se o sol, lindo demais essa natureza, grandiosa. Se o sol está aqui, vamos um pouquinho no lado sul, passando hoje, por exemplo, né? Hoje o sol passa aqui no lado sul, está passando no lado sul, e está aqui, certo? Ele não está aqui em cima de nós. Se você for olhar, ele está aqui, ele está para cá, certo? Ele vem dos altos, mais iluminando a parte da Terra, não a Terra toda. Mas aí, essa luz que reflete aqui, do Sol que reflete aqui, ele vai dar para uma noite do outro lado do norte, então ela vai aparecer no norte, porque ela está alta aqui, de uma certa forma, ela está alta, ela não está barrando na geleira, não está barrando em nada, nenhuma montanha, então ela está alta lá, então ela está aparecendo limpa lá. Limpa, que ela fala lua cheia, ela está limpa lá, porque ela está no alto aqui, ela está aparecendo lá na lua cheia. Aí, às vezes, aquela lua que está lá na noite lá, ela, dependendo da intensidade do sol, ela pode refletir aqui de novo no lado de cá, dependendo da intensidade do sol, né? O tempo, né? De forma que as pessoas sempre digam, dentro das escolas, falavam assim, que o sol aqueceu o rio e levou lá para cima e tal, que aí choveu, aí tudo que vocês têm que entender aqui, tudo aqui para cima é água. E a, e a gravidade zero, né? E faz com que o Sol derrete, então ela vai derramando isso aqui dentro da Terra de uma forma precisa, de uma certa forma, certo? Então a gravidade zero, ela ajuda de uma certa forma a manter as nuvens em determinado lugar, né? De fazer trabalho, né? Sobre isso que está aqui, certo? É só para vocês entenderem. Então, muitas das vezes não é que está evaporando. Pode evaporar? Sim, pode, né? Mas não com a intensidade que a água ela já está concentrada aqui em cima, né? Depois do gelo. E à medida que o sol vai fluindo aqui, então ela vai gerando aquela ideia e tal, vai juntando, vai juntando, vai juntando ali na gravidade zero até que ela possa se derramar sobre a Terra. Entenda isso, é só para que vocês possam compreender, certo? Sendo a pressão percorrida sobre a parede da geleira e no formato de uma esfera, né, gelada, intensa, explicando a pressão, né. Aqui, entenda que tudo, a bola, essa terra, essa esfera aqui é uma bola de gelo, tudo é uma bola de gelo, certo? É uma bola de gelo. Existe sempre, o que que eu quero dizer? Vou voltar a falar isso, falei no início, vou falar de novo. Essa forma da pressão que nós respiramos, né, pegamos aqui, dá essa pressão aqui, respirando, né, ela vai fazendo, circulando rápido aqui, por exemplo, ela vai circulando rápido para a gente viver. À medida que nós vamos descendo, ela vai gerando essa pressão, circulando rápido, circulando rápido. Imagina, é peso. O que que eu quero dizer? Essas ideias, ela é muito, delicado para a gente entender isso, que ela é a própria energia, a própria matéria em movimento, né, que ela vai deixando ela nós em uma certa forma delicada. E você entende como é que funciona isso? Entenda isso. Só olha aqui para o meu, vê como que funciona. Ela inspira, ela respira e expira por cima, inspira e respira, certo? É igual um homem, é igual uma pessoa comum, da mesma forma, ok? Então, o gelo, ele é uma esfera gelada, né, de uma certa forma, ele fazendo esse contato. Se vocês quiserem entender o gelo, você já viu que o gelo, ele, quando ele está derretendo, ele vai gerando igual uma forma de um espelho. E quando ele está derretendo, ele vai gerando uma forma de um espelho. Você vai batendo assim, dependendo como que você vai fazendo, ele pode refletir alguma coisa. Se isso precisa de fazer experiência para a gente ter fato, realidade sobre isso, ok? O gelo formado pela pressão, quando descendo pelo abismo profundo, é fundido o elemento terra, né? Pressão, gelo,
pressão, gelo, água. Água, na sua grande maioria, é gelo em forma de esfera, né? Pressão é ar, tá? Pressão é ar. Por que que eu estou falando, deixando o ar de lado, usando mais a pressão? Porque a pressão, se você quiser saber da força do corpo celeste, é a pressão. Ela determina energia, ela determina tudo que nós fazemos dentro da terra, é ela que é o poder, ela que é tudo, ela que é tudo. Deus tem poder sobre ela, ela é o Filho de Deus, ela é a grandeza de Deus. Então, a pressão, certo? A pressão. E eu tenho o átomo, por exemplo, o átomo e o elétron. O elétron, fora representando um relacionamento social aqui, como eu digo aqui, ó, tá vendo? Eu formei para o elétrons, fótons, realidade, e fotorrealidade e fotoneurocientífica, porque à medida que a gente vai vendo, vai levando codificado, tudo vira uma experiência para nós, então é neurocientífica, certo? De forma que o átomo, ele é o mesmo do elétron, ele é o mesmo do relacionamento social. O átomo é o mesmo do relacionamento social. Tenho dito isso, ele é pai e filho, ele é poder e glória. Então aqui as possibilidades, aqui o que movimenta aqui o corpo ele é determinado pelo próton que faz mover a matéria, certo? Aí o que que quer dizer? Aqui está o positivo, então quando nós temos um corpo em movimento, ele vai movimentando aqui, aí como que você sabe que é negativo? É isso que eu estava querendo que vocês compreendessem mais ainda, mais essa informação. Tudo que move é negativo, tudo que move é negativo. Por exemplo, o rio, ele se mexe, então ele tem essa ideia de ser negativo. Os nossos corpos, ele se move, então ele é negativo. A pedra, ela move? Não move, então ela é positiva. A pedra ela não move, então ela é positiva, certo? A pedra, por isso que nós falamos de pedra filosofal, mas muitas das vezes essa pedra, ela é uma consciência do relacionamento social, que faz o contato rápido com o corpo, com o corpo faz contato, vai, por exemplo, entra pela uma pressão atmosférica e já entra e já sai, né? Ele fica dado como morto, porque, de uma certa forma, representando essa guerra fria, representando aquilo que Deus destruiu dessa grandiosidade, porque os homens, eles eram rebeldes. Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, certo? Só se você estiver compreendendo o que está sendo dito, as formas de passar a mensagem, certo? Entendendo que tudo é uma forma que a gente possamos resetar as nossas consciências, criar um novo mundo, um novo ambiente para a gente começar do zero de novo, entendendo cada coisa de novo, né? De uma forma que possa ser bom para que a gente possamos ter um bom relacionamento com as pessoas, ok? Consciência espiritual reseta a consciência, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.